Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos que estão participando do nosso propósito de 40 dias de oração, uma jornada com propósito. E o nosso 10º estudo, texto que nós temos para ler, tem como título Creia, Deus vai usá-lo para salvar outras pessoas. Lá no texto fala, Paulo falando, ai de mim se eu não pregar o evangelho da salvação. Paulo tinha a convicção de quem ele era e para que ele havia sido chamado. Então ele tinha uma inteira responsabilidade para consigo mesmo de anunciar a palavra, até porque ele teve a sua experiência pessoal, todos nós conhecemos. Se você não conhece, dê uma lida lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver a conversão de Saulo, se tornando posteriormente Paulo. Enfim, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque uma vez nós também tivemos nossa experiência com Ele. E uma vez sendo salvo, vem com ela algumas responsabilidades. Dentre elas, pregar o Evangelho, faz parte. E nós sabemos que, por conhecermos a palavra de Deus, nós já precisamos, por esse princípio, vivê-la. E isso é o principal item da vida do cristão, viver a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia, a gente pode enumerar várias situações do nosso dia a dia em que a gente pode aproveitar, e falar de Jesus para alguém. Fila de banco, fila do supermercado, parado no ponto de ônibus, abastecendo, no trabalho, na escola. Nós temos várias oportunidades para poder falar de Jesus. E para que você tenha uma vida com propósito e você saiba o momento de falar de Jesus, é fundamental que você conheça Jesus Cristo, você tenha uma intimidade com Ele. Um dos meios de nós termos intimidade com o nosso Deus é lendo a sua palavra, pois nela tem tudo que você precisa para poder conhecer o nosso Mestre. Um dos meios, além de nós lermos a palavra de Deus, é orar. Lá em Marcos 1,35, diz o seguinte: e levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso é o nosso Senhor Jesus nos dando exemplo, de sair, separar um momento, separar um local para que você fale com Deus. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele também se retirava para orar, ele também falava com o seu Pai. Então, se ele fez isso, também de nossa parte obrigação de orar, separar um tempo, separar um lugar para você falar ali no deserto, ali no local ermo, no local onde só você e Deus estão. Você pode se abrir, você pode falar com Deus, você pode conhecer mais a Deus. Um belo exemplo de uma pessoa que tinha intimidade com Deus e depois ele pôde fazer grandes obras foi Davi. Davi, por estar cuidando das ovelhas no deserto, ele aproveitava o momento para falar com Deus. E eu creio que foi lá, nesses momentos, onde ele fez os seus mais belos salmos, onde ele teve a maior das intimidades com Deus, a maior das experiências com Deus. Então, quando a gente se retira para poder estar com Deus, nós também crescemos, nós também conhecemos o nosso Deus. Por que isso é necessário? Para que você, no momento em que você estiver no seu trabalho, em casa, na rua, fazendo o que você precisar estar fazendo, como eu citei no início, você já esteja alerta ou alinhado com o Espírito Santo. E alguém que certamente já providenciado por Deus, porque nós cremos que nada dessa vida é por acaso,
Então, tudo tem seu propósito, Deus faz. Às vezes nós pensamos que estamos ali pela nossa própria vontade ou pela necessidade que temos de estar ali, mas Deus também nos usa, Deus também proporciona ali a oportunidade de você falar. Então, com a ajuda do Espírito Santo, você pode aproveitar aquele momento e falar de Jesus. Falar de Jesus também não é somente você abrir a boca para falar, é também você viver. Né? Eu creio que nós falamos muito mais, nós até demonstramos muito mais com a nossa atitude quem nós somos e no que cremos do que falando. Muitas das vezes, sim, é necessário você falar. Mas se você fizer tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou, se você procurar fazer, procurar estar em sintonia, como eu disse, alinhado, você vai conseguir fazer as ordenanças, cumprir as ordenanças do nosso mestre, viver como ele viveu e praticar os milagres que ele praticou também. Né? Então, separe um tempo para orar, para ler a palavra de Deus, conhecer o seu Salvador, para que você cumpra uma das últimas ordenanças dele. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, até os confins da terra. Note uma coisa bem importante. Jesus ele começou de onde ele estava, Jerusalém. Ele começou do centro para as extremidades. Isso também indica que dentro de nós precisa também haver a mudança, haver o renovo, para que dessa mudança você consiga alcançar o externo, aquele que está lá fora, o outro. Então, que você, nessa manhã, com essa palavra, tome coragem, força de separar um tempo para orar, para falar com o nosso Deus, e ali você vai entrar em intimidade. Intimidade resulta em conhecimento, conhecimento resulta em fé, força, perseverança, certeza. E com isso você tem autoridade para falar do Evangelho e, quando necessário, por uso do nosso Deus, praticar milagres, salvar e curar. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia e que você consiga, assim, o seu momento precioso com o nosso Deus. Tá bom? Fica em paz, que Deus abençoe a todos. Um abraço, Cibi Luz.